Todos nós conhecemos esse sentimento quando ouvimos algo bater no meio da noite. É um ladrão? Um fantasma? Um demônio? Bem, não. Geralmente é apenas a casa fazendo barulhos estranhos. Nada com o que se preocupar. Mas e se sua casa não estiver lá para protegê-lo de algo do lado de fora? Se na verdade for mais perigosa do que qualquer coisa lá fora? Da casa que não parava de crescer até as casas erguidas na lateral de um prédio. Aqui estão as 15 casas mais arriscadas do mundo. 15º lugar. Lago Kivu. Esta não é apenas uma casa, mas sim qualquer uma das casas em que 2 milhões de pessoas vivem ao redor do Lago Kivu na África. O Lago Kivu é um dos grandes lagos da África e fica entre os países de Ruanda e República Democrática do Congo, e é um lago bem grande. E o 18º mais profundo do mundo, mas é o que fica abaixo do fundo do lago que torna a vida perto do Kivu extremamente arriscada. O nome local dele é chamado de Everwind, que traduzindo fica vento maléfico, por causa do metano presente em suas águas e que tem causado estragos perto do lago por gerações. Os cientistas descreveram a situação como uma garrafa de champanhe prestes a explodir e de vez em quando tiros de advertência são disparados. Em 1984, 37 pessoas morreram depois de serem envoltas em um gás branco venenoso vindo do lago. Cientistas militares americanos, com medo de testes de armas químicas, foram investigar e descobriram que o gás estava vazando do lago Kivu. 2 anos depois, 1.700 pessoas morreram em uma outra pequena erupção. Acredita-se que o lago explode uma vez a cada 1000 anos. E a próxima explosão está atrasada. Uma explosão que, quando acontecer, pode ser mais devastadora do que um ataque nuclear. O governo começou a retirar o metano do rio para aliviar a pressão, com o benefício adicional de uma nova fonte de energia barata. Mas a extração levará muitos anos e até então, as milhões de pessoas que vivem nas proximidades irão acordar todos os dias e se perguntar: será que é hoje? 14º lugar. Vila do Penhasco, na China. Temos uma residência na China que ri, literalmente ri, na cara do perigo e da altura. A pequena e antiga vila de Atelier fica a 800 metros de altura na província chinesa de Sichuan. Esta isolada e empobrecida comunidade tem o seu único contato com o resto do mundo por meio de 17 escadas conectadas, feitas de vime que descem a encosta íngreme da montanha. A descida sem corrimões ou qualquer tipo de medida de segurança é particularmente perigosa em clima úmido ou com neve, e crianças de até 6 anos fazem a viagem uma vez por semana para frequentarem uma escola em uma cidade próxima. A viagem leva 90 minutos indo e voltando 2 horas inteiras. As pessoas escorregaram e caíram para a morte em várias ocasiões e, com isso, desenvolveram uma estrutura de escada moderna para tornar a jornada menos perigosa. Além disso, tornou-se um destino turístico cada vez mais popular e o novo interesse na vila e seus arredores estão começando a tirar a aldeia da pobreza. Bônus! Que tal isso para uma casa de férias relaxante? Você tem uma piscina com vista para o mar e, é claro, a sensação de estar pendurado em um penhasco. É este o sonho dos milionários? Algo único e exclusivo. E você conseguiria ficar relaxado, dar um mergulho olhando para o oceano logo abaixo de você? Não temos a certeza de onde esta casa foi fundada, mas sabemos de uma coisa com certeza: nunca teríamos confiança o suficiente para viver aqui. Não tem como dormir sem pensar na probabilidade de tudo desmoronar. Deixe a sua opinião nos comentários. 13º lugar. Casa Sutiajin. Quando algo não parece bem como você quer, tente adicionar um pouco mais, e então, talvez um pouquinho mais, até que esteja bom. Foi exatamente isso que fez o empresário russo Nikolai Sutiajin quando começou a construir sua própria casa de madeira de 2 andares perfeitamente normal em Arkhangel, na Rússia. Só 2 andares não pareciam muito bom e não bastava, então ele acrescentou mais 3 andares à casa. Então ele continuou a acrescentar e acrescentar, mas Sutiajin não se preocupou em pedir licença de construção ou mesmo se incomodou com qualquer tipo de plano, apenas continuou construindo mais andares. Em 2007, 15 anos depois que ele começou a construir, a casa tinha 13 andares e acabou com 44 metros de altura.
Sutiagi, no entanto, encontrou-se em problemas com a lei e foi preso por extorsão, o que significa que a casa caiu em ruínas. Parece que as autoridades já estavam meio descontentes com o nosso construtor maluco e decidiu que era um risco de incêndio e derrubou a enorme torre, deixando apenas os primeiros 2 andares da casa, como originalmente foi feita em 1992. Mas infelizmente a parte que sobrou pegou fogo e destruiu tudo em 2012. 12º lugar, Castelo de Liechtenstein. O Castelo de Liechtenstein está situado no sudoeste do estado alemão de Baden-Württemberg, e embora este castelo não seja o mais famoso da Alemanha, é certamente um dos que os locais mais se orgulham, se assemelhando a um castelo de contos de fadas do tipo que você pode imaginar cavaleiros medievais vivendo nele, mas ele foi construído muito mais recente do que isso, em meados do século XIX. Embora pareça relativamente bonito e acolhedor para um castelo, há muitas armas históricas, para caso as coisas fiquem quentes com os vizinhos. O castelo foi construído por um alemão rico depois de ler um livro sobre castelo imaginário chamado Castelo de Liechtenstein. Ele escolheu construí-lo diretamente no topo das ruínas de outro castelo que realmente foi construído para as noites medievais, nos anos 1200. O castelo original era um pouco mais arriscado de se viver do que o moderno, sendo destruído e reconstruído 2 vezes antes de finalmente cair em ruínas. 11º lugar, Casa na Árvore Corowai. A estrada dessas casas nessa lista parece ser mais intimidante do que realmente é. Enquanto a ideia de viver numa casa na árvore que é tão alta como a Estátua da Liberdade soa bastante aterrorizante. Esta estrutura incrível é realmente muito robusta e bem construída. É projetada para manter seus habitantes a salvo de todos os muitos outros perigos que os cercam. As casas na árvore ficam na ilha do sudeste da Indonésia, na província de Papua Nova Guiné. O povo Corowai fez o primeiro contato com o mundo exterior apenas na década de 1970, quando missionários cristãos exploraram a ilha. O que eles descobriram foi esta arquitetura surpreendente que protegeu a tribo e seus animais de uma floresta infestada de aranhas gigantes, cobras venenosas e insetos letais. Além disso, as tribos estão entre as últimas do mundo a praticar canibalismo e a casa na árvore é manipulada com um simples sistema de aviso, informando os ocupantes se alguma tribo rival com aparência faminta estava subindo. Desde a descoberta da tribo, a grande exploração da floresta começou e seu número diminuíram para apenas 4.000. 10º lugar, Apartamentos Wozoko. Os holandeses são mestres em fazer o melhor uso de um lugar pequeno e saber expandir esse espaço também, já que a boa parte da Holanda foi recuperada pelo mar ao longo dos anos. Os apartamentos foram construídos pelo escritório de arquitetura MVRDV, e eles receberam uma missão particular para construir um bloco de apartamentos que abrigaria moradores idosos, permitindo boa iluminação e, principalmente, acesso a um certo espaço verde, que seria banhado pelo sol durante os meses mais quentes. No entanto, uma vez que os planos foram elaborados e aprovados, o cliente mudou de ideia e decidiu que seriam necessários 13 apartamentos extras, elevando o total para 100. Normalmente isso exigiria apenas que os arquitetos adicionassem outro prédio com apartamentos, mas fazer isso iria bloquear completamente a luz do sol nos espaços de outros idosos. Então, os arquitetos criaram uma solução incomum, anexando os 13 apartamentos extras ao lado de fora do prédio, pendurados nas laterais como blocos mal colocados. Essa invocação aumentou enormemente o orçamento, o que significa que os 13 apartamentos extras foram construídos com materiais baratos e, assim, o isolamento de ruído e outras prioridades foram sacrificados. Além de que você literalmente fica flutuando no ar em uma dessas coisas. 9º lugar, Puna, Havaí. O distrito de Puna, na grande ilha do Havaí, abriga o Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo. O vulcão, que esteve em ação contínua de 1983 a 2018, e as pessoas que viviam nas proximidades estão sob constante ameaças dos fluxos de lava. Naquela época, a lava fluiu em 10% da superfície do distrito, destruindo 190 edifícios e casas. Além de fluir espetacularmente para o mar, você pensaria que isso desencorajaria as pessoas a se mudarem para a área, mas os preços compreensivelmente baixos dos imóveis em Puna levaram ao contrário, a uma séria explosão populacional.
Os novos moradores têm muito com que lidar, dificuldade de obter seguro residencial, a usina geotérmica que abastece uma parte da ilha teve seus poços mergulhados com lama e água em 2018, ameaçando uma enorme explosão de gás quando o dióxido de enxofre atingir 15 mil toneladas. Não são apenas as preocupações de segurança que preocupam os moradores. Os nativos temem as repercussões da construção em terras que se acredita pertencerem à deusa do fogo, que se diz viver no vulcão. Se a deusa ficar irritada o suficiente, pode ser a última vez que alguns havaianos verão suas casas. 8º lugar. O mosteiro suspenso da China. Ao contrário da Holanda, a China tem muito espaço, sendo o 4º maior país do mundo em quantidade de terra. E enquanto há muitas pessoas que vivem na China hoje em dia, este mosteiro maluco foi construído no século V. Quando a população da China era de cerca de 50 milhões, aproximadamente o mesmo que a Espanha moderna, e ainda com toda essa vasta extensão disponível, um monge decidiu construir o seu mosteiro em um penhasco. O impressionante feito arquitetônico fica a 60 quilômetros a sudeste da cidade de Datong, na província de Shanxi, e verdadeiramente uma maravilha do mundo. Construído numa montanha, o mosteiro acomoda 3 religiões diferentes: budismo, taoísmo e confucionismo. São todos representados em estátuas através dos incríveis 40 quartos do tempo, todos ligados por um labirinto de passagem. Os monges cavavam os buracos e inseriram postes fortes que mantiveram o mosteiro no local por 1.500 anos, embora grandes restaurações tenham sido realizadas no ano de 1900. 7º lugar. Monte Hua, China. Existem algumas culturas no mundo que são conhecidas pelo seu amor pelo chá. Inglaterra, Turquia, Marrocos e Irlanda são algumas das maiores consumidoras, e muito do chá bebido nesses países vem da China, que é o maior produtor de chá. O quanto uma pessoa pode gostar de chá para visitar uma casa de chá situada no topo de uma das montanhas mais perigosas para a caminhada do mundo? Bem, isso é exatamente o que espera os caminhantes do topo do Monte Hua, o pico mais alto do sul da China. A montanha é uma das 5 montanhas sagradas da China e seguem a religião taoísta, que acredita que o deus do submundo reside dentro da montanha e certamente tem uma reputação temível. Os primeiros templos foram construídos em cima dela no século II, destinados a testar os monges que seriam recompensados com chá no topo do monte. Até os dias de hoje, alpinistas fazem o seu caminho através de tábuas estreitas e aterrorizantes e muitas vezes à noite, pois torna menos assustador quando você não consegue ver o quão frágil e estreito é o caminho. Algumas partes são tão largas que apenas uma pessoa por vez pode passar. Então torça para que ninguém esteja descendo quando você estiver subindo, porque as coisas podem ficar um pouco estranhas. 6º lugar. Eluae, Islândia. Islândia, como nação, já é bem remota, com uma população com um pouco mais de 350 mil pessoas, que é o equivalente a uma cidade do interior de São Paulo. Vivendo em uma ilha vulcânica no meio do Oceano Atlântico é meio sem sentido. Mas, para uma família do século XVIII, isso fazia muito sentido. Então, eles decidiram construir uma casa em uma ilha deserta conhecida como Eluae. Não há dúvidas de que há algo altamente misterioso e fascinante sobre esta estranha casa sozinha em uma pequena ilha, e até mesmo os islandeses sabem pouco sobre seus ocupantes. Registros mostram que várias famílias viveram lá desde sua construção, embora esteja oficialmente desocupada desde a década de 1930, o que não impediu todo tipo de especulação sobre quem poderia estar morando lá em segredo. Histórias falsas como ter sido dada de presente pelo governo islandês à estrela pop Björk, ser habitada por um bilionário secreto ou até mesmo refúgio para um possível apocalipse zumbi, movimentaram por anos boatos na internet. 5º lugar. Meteora. A meteora é uma formação rochosa na Grécia e a palavra significa meio do céu, com 6 mosteiros construídos sobre pilares de rocha de arenito. Isso levanta a questão: por que construir no topo desses picos? Os monges eremitas, procurando um refúgio seguro à ocupação otomana, encontraram nos rochedos inacessíveis de Meteora um refúgio ideal. Foram construídos mais de 20 mosteiros, mas hoje em dia existem apenas 6. Como os da China, foram construídos para serem mais desafiadores para que apenas os mais fiéis pudessem alcançá-los. E também, os mosteiros foram construídos durante o século XIV.
quando a Grécia foi invadida por turcos muçulmanos e os gregos acharam que era uma boa forma de proteger os seus locais religiosos dos invasores. Na década de 1920, degraus foram esculpidos na rocha, tornando a vida um pouco mais fácil para os monges. Mas até então, a única maneira de subir era através de uma escada de corda. Em 1988, este monumento, com montes e vales revestidos com florestas que têm a presença de animais selvagens como o lobo e a víbora, foi classificado Patrimônio Mundial pela Unesco. Quarto lugar: Takasuji-an, Japão. Então você provavelmente está pensando que já viu a casa de chá mais perigosa do mundo. Bom, você está errado, porque os japoneses não estavam dispostos a deixar sua antiga inimiga, China, levar esse prêmio. O Takasuji-an, na província de Nagano, deve ser um dos prédios mais loucos na Terra e seu nome em japonês significa Casa de Chá Muito Alta, o que é realmente um bom nome, pois representa bem o que significa. No topo de 2 castanheiros, a pequena casa de chá é um exercício de simplicidade e minimalismo. Construído com materiais simples, há apenas espaço para 4 bebedores de chá de cada vez. Mais do que isso, e você ficaria preocupado que a coisa toda pudesse desabar. Construído pelo arquiteto Fujimori, destina-se a ser um local para beber um chá, contemplar uma boa vista e sentir uma calma mediativa. Mas não tenho certeza de quão relaxante seria a experiência de tomar um chá aí em cima, especialmente se o vento soprar um pouquinho mais forte. E aí, você teria essa coragem? Deixe nos comentários. Terceiro lugar: Casa da Cascata. A Casa da Cascata, construída sobre uma cascata na zona rural da Pensilvânia, é frequentemente citada como uma das maiores obras-primas arquitetônicas da América, construída pelo arquiteto Frank Lloyd em 1934 e é considerada um de seus melhores trabalhos. Então, como esta bela casa, o que poderia dar errado? Bem, acontece que o grande arquiteto não prestou atenção quando se tratava do lado estrutural da cascata, como ele fez com sua aparência estética, significado que a Casa da Cascata estava em um perigo de cair. Em 1990, o pináculo do design modernista estava começando a afundar severamente e as vigas estavam sob pressão crescente, pois a casa se tornou um destino turístico popular. Finalmente, na década de 2000, 11 milhões foram necessários para reparar a casa sem alterar sua aparência e anos depois de uma restauração complexa, a casa parece estar bem. Só não pule com muita força em um dos pisos suspensos. Espere para se surpreender com o primeiro lugar. Segundo lugar: Habitat 67. Se a Casa da Cascata de Frank Lloyd foi projetada para se harmonizar com a natureza ao seu redor, o Habitat 67 do arquiteto israelense Moshe Safdie foi projetado para fazer quase o oposto. Um verdadeiro exemplo do que é chamado de arquitetura brutalista, essas células empilhadas em Montreal, Canadá, foram construídas em 1967 com a visão de um futuro socialista utópico para o povo de Quebec. A ideia era uma habitação acessível que oferecia espaço e luz, além de manter uma forma de vida de alta densidade para uma cidade em crescimento. Edifício de 13 andares que hoje atrai montrealistas ricos que procuram um lugar de autenticidade arquitetônica. Um alto custo foi desembolsado para reparar grande parte dos problemas estruturais, mas ainda assim fizeram os apartamentos se tornarem inseguros e até mortais. O concreto do prédio precisava de reparos constantes e um ex-residente disse que ele logo se mudou depois de desenvolver uma doença pulmonar grave e seu gato morto. Isso acontece devido à má ventilação, permitindo que os esporos de mofo se espalhassem descontroladamente. Mas há algumas vantagens. A casa tem acesso a um jardim próprio, por exemplo, o Habitat 67 existe até hoje. E por uma alta quantidade de dólares canadenses, você pode ter um cubo que hoje é conhecido como o sonho fracassado de Montreal. Primeiro lugar: as Torres Porta da Europa. Este é um outro prédio, ou melhor, 2, que nos faz pensar da Torre Inclinada de Pisa, as Torres Porta da Europa em Madrid, na Espanha. Este par de prédios de 144 metros de altura foi desenhado pelo famoso arquiteto americano Philip Johnson. E a construção foi concluída em 1996. Mas olhando para as torres, você pode pensar que algo terrivelmente aconteceu. No entanto, são os primeiros arranha-céus do mundo com uma inclinação embutida, com a parte da frente com 15 graus de inclinação. Um olhar do topo para o chão deve ser bastante vertiginoso.
As torres começaram uma tendência no design de arranha-céus com mais de 10 novos arranha-céus construídos desde 1996. Mas essas torres se tornaram uma característica icônica do Horizonte de Madrid e já apareceu em vários filmes. Mas se você subir, aqui vai uma dica: não olhe para baixo. E aí, qual casa você não iria nem se te pagassem? Deixe nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscreva em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!